Olá, começando agora o programa Adoração com você e a gente está aqui para abrir a palavra de Deus, mas também para abrir o coração a nossa influência especial aqui de vida com Deus só vem pela palavra e a palavra de Deus é ouvindo, é estudando que a gente vai crescendo na fé. E aí, crescer na fé, realmente quais são os resultados práticos da graça de Deus na nossa vida? Fica com a gente e ao estudar a Bíblia nós vamos ter essa resposta hoje. Muito bom aqui neste programa de adoração, de estudo da Palavra de Deus. Estar com você é um privilégio. Meu nome é Nelson Milanelli, eu sou pastor aqui na Novo Tempo e tenho a alegria de apresentar o Entre Família, esse programa que vai ao ar todas as tardes das 2h30 ou das 14h30 às 16 horas e eu te convido também para assistir com a gente. Mas sabe, vir aqui estudar a Palavra de Deus é uma bênção e eu quero antes de tudo te abençoar com aquilo que você acaba de ver aqui em minhas mãos. Eu vou mostrar aqui para a câmera 3 ou para a câmera 1, melhor dizendo. Essa é a revista Esperança e você tem nessa edição, Eu Creio. Será que você realmente tem crido na palavra de Deus? Quais são as bases da sua fé? Onde se alicerça as suas convicções? Se você realmente crê na palavra de Deus, lembra? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E para crer na palavra, aqueles que creem a obedecem. Será que você entende o que Deus quer com a sua vida? Eu hoje convido você a pedir para a gente rapidamente aí através do WhatsApp que está aí aparecendo na sua tela, é o 12 98 244 4449. Pastor Nelson, eu quero a revista Eu Creio, eu quero também crer, eu quero continuar desenvolvendo a minha fé. Então você pode entrar em contato também pelo novotempo.com, Escola Bíblica. Você tem aqui esse acesso à nossa Escola Bíblica que tem no digital, mas tem também essa forma prática de mandar até a sua casa essa revista sem custo algum para você continuar alicerçando a sua fé na Palavra de Deus. Vamos lá? Deus abençoe você. Pede aí a revista, o WhatsApp de novo, 12 98 244 4449. Pessoal da Escola Bíblica esperando você pedir a sua revista Eu Creio, tá bom? Gente, eu comecei a falar com vocês hoje aqui algo importantíssimo sobre aquilo que é o resultado da palavra de Deus na nossa vida. A gente tem alguns jargões da fé e antes disso eu queria pensar com você aqui. Pensa um pouquinho aí, quantos de nós falamos sobre a graça de Deus de uma maneira a imaginá-la como um sentimento, como uma disposição de Deus, como uma benesse, um favor de Deus em nosso favor, obviamente, mas é muito mais do que isso. Quero te dizer algo especial. A graça de Deus não é apenas o seu favor, não é Deus enfiando a mão no bolso, tirando uma porção de balas e jogando para você, dizendo aí, ó, tá aí a minha graça, a minha misericórdia. Não, a graça de Deus tem um nome. É uma pessoa, Cristo Jesus. Ele é 100% daquilo que Deus queria dizer sobre Ele. Ele é a graça encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai. Sabe, essas são frases, são bases para a gente começar a conversar, mas eu quero te levar para o livro de Tito. Abre lá sua Bíblia, Tito capítulo 2. Sabe que Tito é um jovem pastor e aqui a gente imaginando que ele recebeu uma carta do apóstolo Paulo que estava treinando Tito para o ministério, ampliando as suas convicções de dizer, olha, mesmo você jovem Tito, assim como Timóteo, você é um jovem pastor, mas vai lá, continua fazendo a sua obra e vai de maneira firme.
Tito estava pregando e vivendo no meio de Creta. E os cretenses eram violentos, eram arrogantes, eram bravos, briguentos mesmo. E Tito estava lá, no meio dessa cidade, com uma igreja que devia fazer a diferença. Que na prática ela devia mostrar na vida aquilo que era o resultado do Evangelho. E aí eu pergunto para você, qual é o resultado do Evangelho na sua vida? Às vezes a gente fala e fica meio assim etéreo, fica meio subjetivo, mas Deus na prática, o Evangelho causa algo em mim e você. Então eu quero dizer, vamos começar a ler verso 11, Tito 2, verso 11 ao 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, verso 12, para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se entregou por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, Tito, exorta e repreende também com toda autoridade, e que ninguém despreze você. O apóstolo Paulo aqui está dizendo algo fantástico para Tito. Fala com convicção, exorta, repreende essas pessoas para que elas entendam. A graça foi revelada para um propósito claro. E aí você tem o que nós vemos aqui, olha só. Não foi para um grupo específico de pessoas. A graça salvadora foi revelada a todos os homens. O que é isso? Gente, não foram só os judeus que receberam a revelação de Jesus. Embora ele veio de berço judeu, era para todas as nações. Não é o evangelho algo exclusivista, só para pessoas que são dessa ou daquela nacionalidade, ou têm esse ou aquele poder econômico. Sim, não é cultura, não é finança, não é etnia, é para todos os homens. Simplesmente a graça foi manifestada a todos, mas para fazer algo, para me regenerar de uma condição, impiedade. O que é isso? Quero dizer para você alguma coisa bem clara aqui, ó. Em pecado me concebeu a minha mãe. Vocês lembram disso que o apóstolo Paulo menciona? O que é essa condição? Gente, inimigos de Deus. No momento em que Adão e Eva pecaram, nós nos colocamos numa situação como humanidade que agora não é algo natural, não é mais esse relacionamento face a face. E uma condição que nós passamos a viver, ela nos deixa num estado que aí você pode pensar em duas frases comigo aqui para ver qual que você escolhe. Ó. Eu peco e me afasto de Deus, ou por estar afastado de Deus que eu peco. Esse movimento aqui eu estou quase deixando o câmera doido aqui, ó. Mas pensa comigo, primeira ou segunda opção, você peca e se afasta de Deus, ou por estar afastado de Deus que você peca? Eu acho que você já deu aí a sua resposta. Eu queria ver a igreja aqui presente na minha frente, mas estou olhando para a sua câmera, aliás, para você e você olhando para aquilo que está acontecendo aqui dessa câmera. Você e eu, por estarmos afastados de Deus, é que a gente peca. Quando a gente desconecta de Deus, vem um estado, iniquidade ou impiedade. É uma condição de estarmos desligados de Deus. E aí, sabe o que começa a acontecer na minha e na sua vida? Resultados de estarmos desligados de Deus. As paixões mundanas vão dominando a gente. E aí vem tudo aquilo que depois do medo, olha só, num ambiente de amor não tinha nenhum receio. Adão e Eva não tinham medo de Deus. Para eles era natural estar perto de Deus. E Deus conversava com eles em todo final de dia. Agora, quando Deus vem conversar com eles no fim do dia, se escondem. Sabe, gente, medo não tem nada a ver com aquilo que Deus queria que a gente sentisse dele. E depois do medo você tem as inseguranças, as coisas todas, e desse estado vão brotando. É como uma geladeira que se desligou da tomada. Por mais que tem coisas boas dentro dessa geladeira, sabe o que vai acontecer? Desligada da tomada, ela não tem a função de resfriar e ela vai deixando com que os alimentos
vão apodrecendo, deteriorando ali dentro da geladeira. É isso que acontece com a gente desligados de Deus. E as paixões mundanas, a ambição, a vaidade, a idolatria, a promiscuidade, a pornografia, as bebedices e impudices, tudo aquilo que é ruim vai saindo da nossa vida. E aqui vem do que a graça veio me libertar. Regeneradas da impiedade e das paixões mundanas, agora nós vamos viver num outro estado de coisas. Cristo vem como o seguinte: eu estou resfriado, eu peguei uma gripe forte e agora a minha vida está uma meleca. Literalmente, você está rindo de mim aí? Não é isso que fica? Aquele resfriado, você assoando o nariz todo o tempo? Pois é, o pecado infectou a gente e virou uma meleca a nossa vida. E justamente o pecado trouxe para nós algo terrível. A gente gosta das coisas ruins. E aí eu conto para você, sabe, eu não gosto muito de goiaba. Por que eu não gosto de goiaba? Não é porque não é bom, não. Eu amo o gosto da goiaba. Mas ela não me faz bem, não sei o que acontece, não digere bem. E aí eu quero dizer para você, de vez em quando eu comi goiaba, fica ali 1, 2 dias e não, sabe, fica empachada aqui a digestão. Incrível. Minha mãe comprava goiaba, eu não comia. Mas lá do lado de casa tinha um vizinho chamado seu Hugo. E esse senhor não dava frutas e nem nada que estava lá no quintal dele, ele plantava muita coisa, mas ele assim, ó, bem mão de vaca. E ele simplesmente não dava, e a molecada pulava o muro e a gente corria com as camisetas assim cheias de goiaba roubada. E goiaba roubada parece que é mais gostosa. Gente, eu não estou falando uma maluquice, mas por que a gente gosta tanto de falar ou de dizer dessas coisas? Parece que a coisa errada tem um gosto especial. Eu conversando com um cara um dia, pastor, eu estou aqui, achei a mulher da minha vida. Não era a mulher dele, ele casado há 11 anos, estava tendo um caso, filho de 8 anos e uma filha de 11. E dizendo assim, agora eu achei o que nunca tinha encontrado no meu casamento. Parece que a coisa, sabe, essa contraproposta da coisa natural mesmo. Contraventores, gente que tem uma emoção a mais porque está fazendo coisa errada. Isso é estar dominado pelas paixões mundanas. Pela impiedade, a gente gosta do ruim, da coisa errada. Só que quando vem a graça de Deus, olha o que ela faz comigo e com você. Ela vai nos libertar disso para que agora nós sejamos educados. Olha só que interessante, ó. Verso 12. Educando-nos para que regenerados ou libertos desse estado. Deus agora manda Jesus, Ele é o antivírus, Ele é a cura para curar a gente dessa meleca do pecado aí. Você e eu, agora libertos, vamos viver no presente século de maneira sensata. Sabe o que é um cara sensato? Tem outras traduções aí que se você pegar a sua Bíblia com traduções um pouquinho anteriores a essa aqui, tem uma outra palavra, sobriedade, ou de maneira sóbria, justa e piedosa. Sabe, eu vou pegar essa palavra, sobriedade ou sensatez, outras traduções dizem prudente. Com a vinda de Jesus à minha vida, Ele entra e agora eu e você começamos a funcionar num canal melhor. A gente sintoniza a nossa vida com Deus, é a mesma coisa, sabe? Que agora você reconectou o Wi-Fi da sua vida com o céu e aí começa a funcionar dentro de você um outro sentimento. Gente, sobriedade. Vamos falar o contrário de sóbrio, embriagado? Você entende rapidinho aí. Uma pessoa embriagada, ela tem 3 fases. Alguns brincam que é a fase do macaco, do leão e do porco. Pastor, o que é isso aí? Macaco, leão e porco. Quando alguém começa a beber, a pessoa sabe o que ela faz? Ela fica meio alegrona, né? Porque a bebida tira um pouco daquele filtro de convívio e a pessoa passa a falar algo um pouquinho mais engraçado. Ela faz os outros riem também, tal, riem. E aquela coisa toda de brincadeiras. E sabe, parece que até está trazendo mais ânimo para você, brincando e tal. Nada a ver. Vai uma segunda parte que é terrível. Essa, se você já conviveu com alguém com alcoolismo, é a fase do leão. A pessoa fica brava, quebra as coisas em casa, bate nos filhos, agride a esposa. E ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu bebo mesmo e é desse jeito que eu sou.
Essa fase não é nada bonitinha, engraçadinha como o começo desse primeiro passo aí. Mas tem um passo terrível, pior, é a fase do porco, que é o quê? A pessoa bebe tanto que ela cai na sarjeta e ela simplesmente está lá entregue, vomita, cai em cima do vômito. Sabe, a pessoa está prostrada porque o vício o levou ao completo descontrole da vida? Pois é, o pecado tem essas fases na nossa vida. Parece que no começo a gente fica feliz. Aquilo que eu falei do cara que estava achando que no adultério tinha encontrado a mulher da vida dele. Aí você tem essa segunda fase da pessoa mais nervosa. Ó, pastor, não tem nada a ver com a minha vida, eu faço dela o que quiser. Igreja ou outras pessoas não tem nada a ver comigo, eu faço o que eu quiser. E a pessoa é brava, discute com todo mundo e é ignorante. O pecado deixa a gente assim. Agora tem a hora que você está completamente prostrado. E aí vem aquilo que é a graça. Me liberta disso e agora me faz ter a mente sóbria. Sabe o que é sobriedade? Agora eu penso alguém centrado, de acordo com a psicanálise aí, ou algumas pessoas que estudam comportamento humano, psiquiatras dizem que agora a pessoa está centrada. Quando o Evangelho chega, a primeira coisa que o Evangelho faz na sua vida, Jesus entra, você passa a pensar corretamente. Alguém sóbrio, alguém sensato, prudente, sabe? O cara não fala mais bobeira, ele sabe a hora de falar, o quando calar. Será que tem muita gente assim no mundo? Ou está faltando gente sóbria, gente prudente, gente sensata? Olha, eu gostaria que você pensasse agora, será que o Evangelho, ao entrar Jesus na minha vida, ele está deixando a minha mente mais clara? É isso que é o efeito da graça, o efeito de Jesus na vida. Você começa a ficar mais gente boa. É isso que eu quero que você entenda. Na prática, não é carregar a Bíblia embaixo do braço, é ter ela na vida, encarnada como as verdades de Deus precisam ser. Se Jesus veio para nos libertar do pecado, eu era um ignorante, o pecado estava me dominando, eu não estou mais fazendo graça com aquilo que é errado, eu não quero mais gostar da coisa ruim, da goiaba roubada, eu vou gostar da coisa boa. E gostar da coisa boa é gostar da coisa certa, por isso que é a segunda palavra. Eu vou pensando mais claramente, mas vamos lá. Agora não é só pensar claramente, mas pensando corretamente, você também passa a agir corretamente. A pessoa passa a gostar daquilo que é justo. Ah, minha gente, você sabe o que é gostar do que é justo? Fazer o que é certo porque é certo, não é porque alguém está olhando. Tem gente que desde pequeno começa assim, comeu toda a comida, vem a sobremesa. Passou de ano, vem o presentinho. Parece que ao fazer coisas certas, a gente tem que ter pessoas que batam palma para nós. Quando alguém gosta do que é certo, eu vou lembrar de José com você, ou de Daniel. A Bíblia fala que pessoas limpas de coração, de acordo com Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, os limpos de coração verão a Deus. A pessoa que gosta do que é certo, ela vive como estando na presença de Deus. É como uma constante, a consciência de viver na presença de Deus. Quando a mulher de Potifar tentou a José, lembra o que ele falou? Deixa eu ver se tem alguém olhando aqui. Se ninguém estiver olhando, eu vou me deitar com você. Não foi isso que ele falou, não. Você lembra o que ele falou? Como eu vou cometer tamanho mal perante quem? Perante o meu Deus. Gente, gostar de ser justo, fazer o que é certo, não é continuar dando um nó em pingo d'água. Sabe aquele crente que vende o carro com o motor fundindo, que mata as horas de trabalho ou manda alguém bater o ponto para ele? Enfim, pessoas que vão ficar felizes com a nota da prova que tiraram. Não vão precisar colar para isso. Sabe, se aplica a todas as partes da vida. Quando entra a graça de Cristo, a vida muda. As paixões mundanas já não me dominam. Eu não vivo nesse estado de impiedade, eu não sirvo para o mal. Eu agora vivo o bem. A minha mente está sóbria, eu estou pensando corretamente, mas as minhas ações passam a ser ações de gente que faz o certo. Faz o certo porque é certo. Gente, tem muita gente que durante anos continua indo à igreja, ouvindo sermões, mas a vida é toda torta.
Vocês lembram? Tem uma musiquinha até que fala do existia um homenzinho torto, a sua vida era torta, mas Jesus endireitou. É uma música de crianças quando a gente fala sobre Zaqueu. Havia um homenzinho torto, a sua vida era torta, mas Jesus endireitou. Quando Jesus endireita a sua vida, quando Ele faz você pensar corretamente, sóbrio, prudente, sensato, é uma pessoa que a gente gosta de ficar perto. E sabe aquele crente que faz bem ao ambiente onde ele está? É isso que é ser gente boa. Não adianta falar da Bíblia e a esposa não gosta de estar perto de você, os filhos correm de você, simplesmente porque você continua enrolado, continua uma pessoa toda torta. Quando entra Jesus, Ele arruma o pensamento, as ações mudam, eu vou gostar do que é certo, vou fazer o que é certo porque é certo. Mas aí tem a terceira palavra. E você lembra qual é? Vida piedosa. Eu não sei se você sabe, mas pode rapidinho entrar aí no seu celular, se está com ele aí me assistindo, mas está com o celular perto. O que é ser alguém pio? Pio quer dizer santo. Pastor, mas agora eu andando com Deus nunca mais vou fazer coisa errada. Opa. O que é viver piedosamente? É alguém que vive dedicado a Deus. Sabe que santo é alguém separado. Alguém ou alguma coisa que foi separada para um propósito santo, está consagrado a Deus. Gente, quando vem Jesus para a minha vida, eu me torno um embaixador do reino dos céus. Ele me separou para viver algo que é como Ele. Assim como eu sou santo, sede vós também santos como eu sou. Na esfera humana é aquilo que seria sermos pessoas dedicadas a viver os propósitos do reino dos céus. Sabe, eu vivi em Brasília, 5 anos. E ali em Brasília, eu aprendi a identificar já os bairros onde tinham a maior concentração de embaixadas. E é incrível, embaixada de Portugal, da China, do Japão, dos Estados Unidos. E incrível, por mais que todas essas construções estavam no Brasil, estão em Brasília, na capital do Brasil, quando você entra na embaixada da China, não é mais território brasileiro, é território chinês. E o que vale dentro daqueles muros da embaixada chinesa? A Constituição da China. Olha que coisa louca. É isso mesmo. Pastor, por que você está falando isso? Quando eu penso numa igreja, eu vejo uma igreja como uma embaixada do reino dos céus aqui na terra. Quando alguém entra ali nos portões de uma igreja, ali dentro, o que tem que valer é o quê? Aquilo que são as constituições do céu, ou a Constituição Celestial, o que está na Bíblia. Pastor, mas quando o embaixador, quando o diplomata lá que representa o seu país sai nas ruas de Brasília, gente, ele continua representando os interesses do quê? Do país que ele representa. O embaixador chinês, para onde ele vai? Ele está representando os interesses, os eventos e tudo que ele faz. Inclusive a placa do carro tem uma placa diferente, porque é um embaixador ali. Sabe, gente, eu e você, nós também, ao sairmos da igreja, dependendo do que a gente aprendeu dentro da igreja, quando a gente sai do prédio, embora não tenha uma placa na nossa testa, eu e você continuamos a cuidar dos interesses do governo celestial aqui nesse mundo. Quando você é alguém piedoso, deixa eu falar mais pertinho de você. Você vive agora os interesses do reino dos céus. A sua vida expressa pelo jeito de falar, o jeito de vestir, o que você come, aonde você vai, a maneira de você falar, a maneira de você negociar, tudo representa o Deus que você ama e serve. Você agora é um embaixador, cuida dos interesses do céu aqui na terra. Sabe, alguém que é piedoso, que é justo, sóbrio, olha aí, é alguém que Deus está purificando. Olha lá, Jesus fez isso, dando a vida, morrendo por nós na cruz, para purificar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse jeito de viver, gente, é o resultado do Evangelho na prática. E aí eu quero dizer para você,
Se a Bíblia está sendo só lida, você ainda não entendeu muita coisa sobre a Bíblia. A Bíblia é para ser vivida, para ser encarnada. A graça de Deus me torna gente boa. Você agora é prudente, você não fala de qualquer jeito. Você não trata as pessoas com irrazoável, pensamento, jeito ruim, truculento. Você é sóbrio, é prudente. Não tem a maneira toda, brava de chegar e atrapalhar todas as relações. Você pensa corretamente, mas você também age corretamente, é justo, sóbrio. Nas palavras e jeitos de ser, é alguém que é dedicado a Deus, vive pelos interesses de Deus, é piedoso, ou seja, trata as pessoas como Jesus tratava. Na prática, o Evangelho me muda, muda você também. E hoje eu queria dizer para você, o que a Bíblia está fazendo com você? Está fazendo comigo? Vamos pensar aí. Tem uma oração para eu fazer, pastor. E essa oração é para você atender o apelo que eu vou fazer aqui hoje. A Bíblia precisa ser encarnada na minha vida. Eu preciso ter os resultados, graça prática. A graça de Deus foi revelada a mim para eu ser sóbrio, justo e piedoso. Ser alguém prudente, sensato, correto, dedicado a Deus. Aonde quer que seja, a necessidade está ali à frente, você está ali para ajudar, para abençoar, porque você tem a vida dedicada a Deus, a viver como Ele viveu. Senhor, me faz isso então? Você quer responder essa oração? Ora comigo, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, eu estou com muita gente aqui diante de mim, vendo aquilo que a gente estudou, ouvindo aquilo que a gente ouviu da Sua palavra, que ela chegue ao nosso coração de maneira poderosa e transformadora, que a graça nos liberte da impiedade, das paixões mundanas, de gostar de fazer as coisas erradas, ou ainda gostar de ter alguns hábitos ruins. Por favor, Senhor, o Senhor veio para nos libertar, para fazer com que a gente tenha um pensamento diferente. E agora, libertos da impiedade e das paixões mundanas, nos faz ser sensatos, prudentes, justos, piedosos, dedicados a Ti. Por favor, Jesus, eu sei que tem muita gente aqui que há anos já estuda a Bíblia, estão me assistindo agora, mas oram comigo, por favor, faça essa mudança na minha vida. Eu peço a mim e a todos aqueles que me assistem, cada mulher, cada homem, cada criança, cada adolescente, dentro das suas lutas, que eles possam ser transformados por essa graça maravilhosa e transformadora que é Cristo Jesus na prática na nossa vida. Que o resultado da Sua presença em nós nos façam pessoas melhores. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. O programa Adoração está ficando por aqui hoje, mas você percebeu que estudar a Bíblia não é só conhecer doutrinas, não é simplesmente a gente se ligar a um grupo de ideias, mas sim, na prática, ser mais gente boa, que você faça de tudo para que Deus te torne alguém, gente boa. O Evangelho em você faz muita gente querer estar perto de você. Está faltando gente que viva não no púlpito as verdades, mas encarne elas no dia a dia ao andar pela rua, que você encontre sermões vivos, mas mais que isso, que você seja um sermão vivo a ser sóbrio, justo e piedoso. Deus te abençoe, vamos ficando por aqui, um abraço, fica com Deus.